voltando para o Raskolnikov, voltando para o nosso livro Crime e Castigo. Eduardo, você poderia colocar para a gente o ponto mais positivo e o ponto mais negativo na sua visão do livro e depois a Ana Paula também comentar o que ela acha? É difícil julgar um livro naquilo que ele tem de ruim, naquilo que ele tem de bom, porque isso me obrigaria a fazer uma sessão numa obra que é absolutamente inteiriça. Seria na mensagem, não na obra literária em si, mas a mensagem do autor ali em si, entendeu? O livro ele é um livro poliédrico, né? Ele é um livro complexo, ele é um livro circular, é um livro multidimensional então é muito complexo, mas de toda forma, uma das mensagens que me pareceram mais interessantes no livro é justamente essa discussão na primeira parte, que é essa discussão da economia entre meios e fins. E essa discussão é interessante justamente pelo momento em que vivia a Rússia naquela época. Dostoiévski escreveu, ele passou a maior parte da sua vida em São Petersburgo e viveu numa época de agitos pré-revolucionários, né? E justamente a grande discussão era essa, como vocês já disseram, os fins justificam os meios. Me parece que os revolucionários bolcheviques não leram muito Dostoiévski, né? Se tivessem lido, não teriam feito o que fizeram. E provavelmente alguns deles que mataram sob a crença de que tinham autorização da história para fazer isso, muito provavelmente alguns ou muitos deles passaram pelo mesmo processo de remorso e culpa de Raskolnikov. Na verdade eles leram, mas eu acho que pegaram a mensagem meio distorcida. Nós não vemos pessoas hoje em dia enriquecendo em nome de Cristo, né? Fazendo guerras em nome de Cristo, então é bem interessante. Até porque, do ponto de vista político, o Dostoiévski, embora tenha se envolvido em algumas reuniões, estava longe de ser um revolucionário. Ele verdadeiramente era um liberal conservador, mas um liberal conservador não lastreado nos autores da Europa Ocidental, até porque ele era um anti-ocidentalista, ele era um eslavófilo e, portanto, ele tinha uma visão de liberalismo conservador muito à moda russa, muito próprio. Para ele, a salvação, a redenção da Europa estava na sua russificação e não a salvação do povo russo não estava na sua ocidentalização. E aquilo que o povo russo tinha de mais bonito na visão dele estava depositado no povo mais pobre. A mesma visão que nós temos aqui do povo brasileiro, ele tinha do seu povo, especialmente dos camponeses, dos mujiques. E era um povo absolutamente anti-utilitarista, né? Você pega os textos que analisam esse povo, era um povo que premia por uma ética de meios, usando aqui o termo de Weber, não por uma ética de fins. Então, mais uma vez, a lição do verdadeiro sentido de encaminhamento da humanidade estava nesse povo pobre. E me parece justamente que os revolucionários bolcheviques foram totalmente contrários ao espírito desse povo e deu no que deu. Por isso que Dostoiévski sempre combateu essa ocidentalização, esse afrancesamento da cultura russa, pagou um preço caro pela crítica literária. Ele não foi um escritor muito bem recebido, embora com fama, pelos altos críticos de então. Isso explica porque Turgenev foi um escritor muito mais bem sucedido do que Dostoiévski. Turgenev genialmente, mas rezou a cartilha dos cânones estéticos franceses. Dostoiévski se negou a isso, e se negou a isso porque enxergou que o grande valor do povo russo estava nas camadas mais inferiores, que era uma camada formada por pessoas extremamente compenetradas em valores religiosos, pessoas não utilitaristas, pessoas gentis. Essa me parece a grande mensagem de Dostoiévski, pelo menos a mensagem que mais me tocou. Para se fazer qualquer reforma pretensamente revolucionária ou não, é preciso saber em nome de quem se está fazendo. Se faz em nome do povo, mas o que este povo quer? O que este povo precisa?
Quais são os valores deste povo? O que mostra que a Revolução Russa nada mais foi do que uma revolução verdadeiramente de cátedra, de autores que não eram eslavófilos, eram autores ocidentalistas que importaram as ideias de Karl Marx, e o povo como massa, eu não preciso aqui discorrer muito sobre a sociologia das massas, a massa sempre embarca. E o povo russo como massa não foi diferente. Então, acho que se esses revolucionários estivessem mais atentos à mensagem dos Dostoiévski, certamente, hoje, provavelmente, o povo russo teria deixado um outro legado para a humanidade, que era aquele legado que Dostoiévski sonhava. Para ele, o povo russo tinha a missão messiânica de recristianizar em outros moldes a Europa como um todo. Um cristianismo russificado, diferente, puro, ingênuo, o cristianismo verdadeiramente praticado por esse povo camponês que ele tanto amava. Acho que essa, me parece, é a mensagem mais positiva, no sentido de ser uma mensagem de alerta, uma mensagem de atenção às nossas autoridades, aos gestores da coisa pública e àqueles que ainda insistem em pregar meios inescusos para eventualmente conseguirem fins que lhe pareçam mais justos. Uma mensagem ruim do livro é verdadeiramente a de que o crime não compensa, porque quando nós tiramos a vida de alguém, nós verdadeiramente brincamos de deuses. E a mensagem do César é mostrar que o mundo é composto por uma estrutura mística invisível, mas que cabalmente, uma vez mexida, nos leva a pagar um preço caro por isso. Há, subliminarmente na sua obra, a defesa da tese de que existe uma ordem divina ou uma ordem superior que estrutura a nossa existência, que desenha um plano para todos nós, e quando nós teimamos em desafiar e testar esse plano, acontece muitas vezes o que aconteceu a esse grande personagem que é Raskolnikov.